Bom, vamos lá. E, aliás, falando em Jair, olha que pessoa patética que é o ex-presidente inelegível, tá? A vergonha que o Bolsonaro continua fazendo a gente passar no mundo, né? Eis que o inelegível deu entrevista, e agora, inelegível e inviajável, o inviajável deu entrevista para o New York Times para nos envergonhar, né? Porque esse cara é uma vergonha internacional desde que foi presidente do Brasil. E aí ele deu uma entrevista, gente, dizendo que ficou tão contente com o convite do Trump para ir para a posse dele, que até deixou o Viagra. Felipe, pelo amor de Deus, coloca esse aí, Gui, pela madrugada. Olha o tipo de gente que a Eliane Alves, aí a bolsonarista, admira. Bolsonaro diz ao New York Times que convite de Trump o fez parar de tomar Viagra, né? Quer dizer, o cara ficou com tesão pelo Trump, é uma coisa assim, meio até homoerótica, né? Ex-presidente ainda assumiu ao mais conhecido jornal dos Estados Unidos que perdeu a eleição em 2022 para Lula e falou sobre seu futuro, além de outros assuntos. Deixa eu ler aqui para vocês matéria do Henrique Rodrigues na Fórum. O ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista ao New York Times, no qual falou sobre vários assuntos, além de abordar aspectos relacionados às recentes mudanças no mundo das redes sociais em relação ao futuro político do Brasil. Mas uma declaração em especial soou bastante incomum. Jack Nicas, o repórter que é correspondente no Brasil do mais conhecido Jornal dos Estados Unidos, perguntou sobre a recente insistência de Bolsonaro em ter de volta seu passaporte para que fosse para a viagem, para a posse do Trump nos Estados Unidos, que o Alexandre de Moraes negou e agora está sendo chamado de inviajável, tá? E aí ele respondeu assim: me sinto como um menino novamente com o convite de Trump. Estou entusiasmado. Eu nem tomo mais Viagra. Respondeu Bolsonaro a Nicas, que interpretou suas palavras na matéria como humor adolescente, né? A famosa quinta série que a gente fala, sempre pedindo perdão aos meninos que fazem a quinta série. Bolsonaro disse ainda que não poderia se sentir de outra forma, num sinal de vassalagem e submissão inacreditável. O gesto do Trump é motivo de orgulho. Quem é Trump? O cara mais importante do mundo, né? Um cara que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Sobre os dias que tem vivido no Brasil, com a justiça investigando em 3 inquéritos diferentes, Bolsonaro fez o que faz de costume, postou-se como vítima e entrou em teorias conspiratórias. Aliás, o próprio repórter diz no texto que o político brasileiro é afeito a essas teses mirabolantes. Eles me observam o tempo todo. Acho que o sistema não me quer preso, ele quer que eu seja eliminado. Não vou tentar dar conselhos a Trump nunca, mas espero que a política dele realmente tenha impacto no Brasil sobre se ele iria pressionar o futuro presidente dos Estados Unidos para que interfira de alguma maneira na situação dele, né? Quando o assunto foram sucessivos planos apresentados para tentar reverter sua derrota, Bolsonaro admitiu que teve conhecimento da ideia de se decretar estado de emergência para evitar a posse do presidente Lula. Não vou negar isso a você, confessou. Só que, na sequência, ele assumiu que foi derrotado pelo Lula, né? Ele fala assim, que houve um momento em que sua equipe teria insistido para que a medida do estado de emergência fosse pautada no Congresso. Aí ele falou, esquece, nós perdemos, né? Então ele assume que perdeu. O que você achou dessa declaração insólita do imbrochável? Engraçado, né? Porque ele é imbrochável, mas tomava Viagra. Curioso. E aí ele, de repente, agora já não toma Viagra desde que o Trump convidou ele para ir para a posse. É broderagem? Que negócio é esse, Felipe? Gui, segura essa aí que vai ter rios. Os bolsonaristas têm uma obsessão falocêntrica. Né? Eles vivem com o falo na boca. Só falam nisso. O tempo inteiro é não sei o que, não sei o que, Né? Bota o pi aí nesse K que eu estou falando.
E quando o Bolsonaro diz que deixou até de tomar Viagra quando a eleição do Trump foi confirmada, ele simplesmente está confessando que tem um tesão gigantesco no Donald Trump. Ou seja, não precisa do Viagra para ter tesão. Precisava antes. Não era tão imbrochável assim. Precisa é do Trump. Então eu imagino que o grande fetiche sexual de Bolsonaro seja a figura de Donald Trump estampada ali na parede enquanto ele se recosta com alguém ou não. Essa é a confirmação que a gente tem da declaração do próprio Bolsonaro. Eu não diria nem, Sinara, que é um ato falho, porque é uma declaração muito direta. Parei de tomar Viagra por causa da eleição de Trump, disse Bolsonaro. É tão direta que chega a ser uma confissão, não é nem um ato falho. Mas vem na esteira desse falocentrismo, né? Vem na esteira dessa autoestima do homem que se diz hétero, e eu tenho até minhas dúvidas, viu, Sinara, sobre isso, mas esse é assunto para uma outra live. Com a Michelle ele precisa de Viagra e com o Trump não precisa? É curioso. Perfeito. Assim a gente termina o nosso Rios, com você, com essa sua conclusão que é perfeita. Com a Michelle ele precisa de Viagra, mas com o Trump não. Bolsonaro, responde aí a Sinara, porque ficou feio. Ai, meu Deus, é demais, né? Não, eu acho demais, gente. Assim, já tem aquela coisa do fetiche da arma, né? Já tem aquela coisa do fetiche da arma, esse farol todo de que eles têm muita testosterona, né? Ai, precisamos de homens com testosterona. Toma Viagra e aí diz que é imbrochável. Toma Viagra com a mulher e quando o homem convida para a posse, já não precisa de Viagra. Olha, realmente é uma masculinidade muito duvidosa, viu? Eu acho que deviam fazer uma medição aí, como eles tanto falam de testosterona. Não acredito, tá, gente? Isso aqui é só ironia, porque eu não acredito que masculinidade se meça por testosterona ou atitudes machistas, tá? Eu acho que o homem de verdade é um bom cidadão, um bom marido, um bom pai, tá? Os meus critérios são outros, mas já que eles consideram que é a testosterona, deviam fazer uma medição geral aí no bolsonarismo, né? Vamos fazer um VAR do testosterona entre os bolsonaristas para ver se eles passam. Concorda, Felipe? Concordo totalmente. Estou aqui fazendo a thumb aqui, mas concordo totalmente. Mas tem essa obsessão falocêntrica não é um privilégio do Bolsonaro. Os bolsonaristas, em geral, fazem isso, né, Sinara? Você percebe que eles têm... Está sempre na boca, né? A primeira reação é falar caraca, caraca. E é impressionante como isso revela muito sobre um pensamento reprimido. Pois reprimido. E a questão da testosterona, obviamente que não é isso, mas eu sempre falo do Ben-Shul Han, né, o filósofo coreano que fala da sociedade do desempenho e do indivíduo do desempenho, o sujeito do desempenho. Então tem essa falsa noção que o desempenho está ligado à fruição, quando não é. Esses sujeitos estão muito equivocados, Sinara. É um sinônimo de masculinidade que não corresponde ao real, como você mesmo mencionou. Mas para eles é isso. Agora, chega a ser ridículo, né, quando o Nicolas fala temos que ter mais testosterona. Eu acho que você deve dar risadas aí, né? Logo ele. Ó, a Ivana Dering está falando, é uma palmolice. É isso mesmo, Ivana. É isso mesmo, tá?